Olá, boa tarde. Boa tarde, você está na Retrospectiva 2021. O ano marcado pelo início da esperada vacinação contra a Covid-19. É o ano que criou a falsa sensação de que estava tudo indo bem, até que uma nova onda da doença mais aterrorizante do século nos obrigou a adiar mais uma vez muitos planos. É um ano de muitos altos e baixos. Logo na primeira quinzena do ano, a ansiedade pela liberação da vacina já era grande. O Instituto Butantan entregou à Anvisa o pedido de uso emergencial da Coronavac. Antes mesmo do órgão federal analisar os documentos, São José do Rio Preto saiu na frente. A cidade foi a primeira da região a criar um comitê para tratar o assunto. É a união de esforços demonstrando que toda a prefeitura está empenhada em executar da melhor forma possível essa estratégia de vacinação que vem sendo desenhada no Estado, no Ministério da Saúde, atendendo inicialmente os grupos prioritários por essa questão da limitação de doses disponíveis no momento. Então está todo mundo ansioso aí para esse registro, mesmo que emergencial, e a liberação dessas primeiras doses. A cidade já havia participado dos estudos desenvolvidos com voluntários no ano passado. 400 profissionais da saúde se propuseram a ajudar na pesquisa. A Vanessa foi uma delas. É a minha contribuição não só como profissional de saúde, mas como ser humano, como pessoa para todos os demais. Em breve, todas as outras demais pessoas receberão a vacina. E é isso que a gente quer, uma vida mais próxima ao normal possível. E não demorou muito para que a liberação do uso emergencial das vacinas acontecesse no Brasil. Foi no domingo 17 de janeiro que os técnicos da Anvisa deram o tão esperado ok. E poucos minutos depois, o estado de São Paulo entraria para a história com a primeira pessoa imunizada no Brasil. A escolhida foi a enfermeira Mônica Calazans. Se nós queremos voltar a uma vida normal, então todas as pessoas têm que se conscientizar e se vacinar. É isso que a gente tem que fazer. No dia seguinte, a região contava os minutos para receber o primeiro lote de doses. Olha, a expectativa, como você disse, é que essas doses cheguem, então, aqui a São José do Rio Preto no período da noite e vão direto aqui para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Uma nota enviada pela Prefeitura de Araçatuba agora mesmo confirma que a cidade já está preparada para receber, para começar aí a vacinação. A Prefeitura de Presidente Prudente disse que já está com a rede toda pronta para receber então as doses da vacina para começar aí essa imunização. Rio Preto foi a primeira cidade da nossa região a aplicar o imunizante. Profissionais da saúde do Hospital de Base receberam as vacinas. Neste primeiro momento, 7.000 doses da vacina foram disponibilizadas para atender aos profissionais da área da saúde no município. Nos próximos dias, outros lotes devem chegar até a cidade. E os lotes foram chegando, mas não na velocidade necessária para atender a demanda. Foi aí que começaram a aparecer alguns problemas. Em Votuporanga, uma técnica de enfermagem foi flagrada usando uma seringa vazia no momento da aplicação da vacina em um idoso. A profissional foi demitida pouco tempo depois. Além dos casos de vacinas de vento que se repetiram em outras cidades, os furadores de fila começaram a ser revelados. Aqueles que, mesmo não pertencendo ao grupo previsto para receber a dose, davam um jeitinho nada correto. É preciso se ter em mente de que a vacina ela é um bem público e o desvio de um bem público é um crime previsto na lei chamado peculato desvio, onde esse infrator que cometeu esse crime, ele, além de responder também uma multa penal, ele está sujeito a uma pena de até 12 anos de reclusão. Só que mesmo com a vacinação, teve quem não tivesse tempo suficiente. Além de centenas de anônimos, a Covid-19 encerrou a história de figuras públicas. O prefeito de Guararapes, Tariq Dargan, entrou para a lista de vítimas. Depois de testar positivo para a doença, foi levado para um hospital de São Paulo, onde foi entubado. Morreu pouco tempo depois. Outra vítima foi o comerciante e empresário Francisco De Vigo Neto, sócio proprietário dos supermercados Rondon de Araçatuba.
Devigo, que era conhecido como Seu Chico, também morreu por complicações da Covid-19. Em meio à vacinação ainda lenta e o descuido da população, os números de casos voltaram a crescer. O comércio foi obrigado a fechar e abrir as portas várias vezes ao longo do ano. Exatamente. Teve prefeitura que se envolveu em polêmica ao adotar medidas mais rígidas para identificar quem não respeitava a quarentena. Em Nova Granada, os moradores diagnosticados com Covid-19 eram identificados com uma pulseira vermelha, que só poderia ser retirada pelo médico após a alta. A identificação de cor amarela era colocada em quem estava com sintomas e ainda não tinha o resultado dos exames. Não é uma questão de só das pulseiras, é o impacto na comunidade, para a comunidade ter mais consciência, porque eles falam assim, eu estou positivo, mas eu não sinto nada. Esse é o problema, ele não sente nada, mas vai beijar o vovô que vai morrer. Quem fosse flagrado furando a quarentena sanitária receberia uma multa de R$300. O assunto repercutiu em todo o Brasil e também na imprensa internacional. Esse tipo de medida mais intensa se fazia necessário, afinal, no primeiro semestre do ano, o crescimento de internações provocou reflexos em hospitais da região. Em Presidente Prudente, a saúde colapsou. Faltaram leitos em hospitais e até as unidades de pronto atendimento ficaram abarrotadas de pacientes. Um hospital de campanha precisou ser montado às pressas. Os leitos que nós vamos montar aqui no nosso pronto atendimento são leitos de suporte respiratórios, né? Para poder ajudar a desafogar as UPAs e para poder dar um conforto melhor e tentar ajudar e salvar vidas dos nossos munícipes. Fernandópolis foi apenas uma de várias cidades que viram os estoques de sedativos e relaxantes musculares para entubar pacientes quase chegarem ao fim. Todos os dias a gente está em contato com os fornecedores, só que a gente não consegue fornecedor que tenha, os produtos para atender a nossa demanda. Na região de Araçatuba, o estoque de oxigênio hospitalar também atingiu níveis críticos. A única empresa que oferece o produto teve dificuldade para envasar o produto devido à alta demanda. Cerca de 3 meses depois, a Santa Casa da cidade se tornou autossuficiente com a entrega de uma usina de oxigênio. Mas este segundo ano de pandemia também nos reservou alguns momentos que aqueceram o coração. Em Presidente Prudente, o Itamar e o João usaram o talento e as cores para fazer uma obra de arte em homenagem aos profissionais da saúde. A gente tem essa possibilidade de, através da nossa arte, a gente levar um pouco de esperança, um pouco de alegria às pessoas que passam por aqui e aos próprios funcionários. A gente pode, com a nossa arte, fazer uma homenagem a esses funcionários. Os painéis foram pintados nos muros das unidades de pronto atendimento da cidade. O que também tem nos deixado mais animados é o avanço da vacinação para os adultos. O estado de São Paulo é o que mais vacinou no Brasil. O esquema completo se mostrou mais efetivo com uma dose de reforço, que está sendo aplicada 4 meses após a segunda dose. E graças à vacina, nós estamos conseguindo voltar a ter uma rotina mais próxima do normal, não é mesmo? Exatamente, Casagrande. Bom, agora a retrospectiva 2021 faz uma paradinha e na volta a gente destaca o cotidiano da nossa gente. Pois é, Andréia, vamos falar de violência que assustou a região e do clima que tem deixado todo mundo preocupado. É no instante só. A região sofreu muito com a estiagem em 2021. Sem dúvidas, viu, Andréia? Tanto que a falta de chuvas, que passou dos 100 dias, pautou nossas vidas nos últimos meses. Uma histórica crise hídrica. É assim que especialistas definem o cenário vivido aqui no interior.
Os níveis dos principais rios que cortam o estado, como Tietê e Paraná, despencaram. A causa da crise hídrica não pode ser medida apenas pela irregularidade das chuvas, mas sim um resultado de uma somatória de vários fatores, entre eles anomalias meteorológicas, a falta de infraestrutura que possa acompanhar a demanda do consumo da água, a má gestão de recursos hídricos, a falta de educação de um consumo consciente da água, desmatamento e até poluição. E a conta dessa lista de atitudes está chegando cada vez com mais frequência. São José do Rio Preto sabe bem disso. A cidade foi uma das primeiras da região que precisou decretar o racionamento de água em 2021. A medida durou quase 6 meses. A quantidade de chuva deste ano foi 45% inferior à do ano passado. O ano passado, nesse período, nós já havíamos recebido, através da chuva, uma quantidade de 765 milímetros de água. Esse ano foram 416 milímetros. E teve mais. A operação da hidrovia Tietê-Paraná foi paralisada em setembro e segue dessa forma até agora. Um prejuízo milionário para a economia, já que a rota é uma das mais importantes para o transporte de grãos do país. Além disso, hidrelétricas instaladas na região por pouco não colapsaram. A baixa do volume de água nesses reservatórios, em especial aqui de Ilha Solteira, é motivo de preocupação por se tratar da maior hidrelétrica do estado de São Paulo, com participação importante no sistema elétrico nacional. A paralisação da usina poderia aumentar o risco de apagões. O nível ficou tão baixo que a vegetação, antes submersa, se destacou. Cenário assustador para quem vive da pesca. Essa fileira de gente que você está vendo aqui, ninguém tem peixe. O peixinho que tem aqui é um CDzinho, porquinho, só. Não tem mais peixe. Infelizmente, nós temos que acostumar com isso, que não vai ter mais peixe daqui para frente. E um fenômeno natural registrado no interior de São Paulo deu o que falar e assustou muita gente. As tempestades de terra fizeram o dia virar noite. Catanduva foi uma das cidades atingidas pelo fenômeno. Ventos de mais de 80 km por hora levantaram uma nuvem densa e escura que chegou a 10 km de altura. Nunca vi na minha vida um fenômeno desse. Em apenas uma semana, a região registrou ao menos 3 tempestades de terra acompanhadas de chuva intensa. Em Presidente Prudente, telhados desabaram. Placas de alumínio e painéis solares foram arremessados. Em Araçatuba, um homem morreu depois de ser atingido por uma árvore que caiu. Em Santo Antônio do Aracanguá, 3 trabalhadores morreram depois que o vento mudou a direção do fogo que eles tentavam combater. Buscar um local seguro, onde você esteja protegido, é o ponto principal para que ninguém saia machucado. Agora você acompanha o top 3 das notícias estaduais campeãs de cliques no portal sbtinterior.com. Em terceiro lugar, morte de vendedora investigada pela Polícia Civil em hospital de Araçatuba. Gustavo Gonçalves, de 31 anos, morreu após ter parada cardiorrespiratória. O atendimento na unidade virou caso de polícia. Em segundo lugar, PM arrecada doações para menino de 11 anos resgatado em Tambor, em Campinas. O garoto era mantido acorrentado e trancado pelo próprio pai. E em primeiro lugar, filhas maquiaram mãe após mulher ser assassinada pelo pai porque não queriam ver ela feia. A declaração foi dada pelas crianças para a polícia após o crime que chocou Pereira Barreto. E infelizmente esse não foi o único crime que chocou a região. Pois é, Casagrande, teve um caso em especial que foi na capital, mas que abalou a todos nós aqui do SBT Interior. Foi a morte do ex-gerente comercial da emissora, Lucas do Vale. Imagens de circuito de segurança flagraram o momento em que Lucas foi abordado e baleado por um criminoso durante um assalto. O comparsa em uma moto fugiu do local. Artistas, jornalistas e políticos se manifestaram nas redes sociais. Os 2 envolvidos foram presos. Meu filho com certeza estava seguindo o mesmo caminho. Já estava narrando jogos, né, como
vocês que estão aí do outro lado sabem disso. Um menino cheio de luz. Mas eu tenho certeza que ele está fazendo a passagem dele de uma maneira linda no dia do aniversário dele, para encontrar com o avô dele. Em Catanduva, uma briga entre uma mulher e o ex-patrão dela virou caso de polícia. A discussão foi gravada por uma testemunha. Depois do bate-boca, o idoso de 70 anos jogou um líquido com produto químico contra a ex-funcionária. O homem também estava com um pedaço de madeira na mão. O homem ainda tentou agredir a mulher novamente, mas foi impedido por vizinhos. O idoso responde em liberdade por lesão corporal. Mas, sem dúvidas, o caso que mais marcou o ano na região foi o mega ataque às agências bancárias em Araçatuba. O crime registrado em uma madrugada de domingo para segunda-feira terminou com civis mortos. A quadrilha agiu com ações orquestradas e premeditadas. A madrugada de terror durou aproximadamente 1h40. As agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil foram os alvos. Em uma delas estava o foco principal do ataque, a tesouraria regional que guardava dezenas de milhões de reais. Veículos foram incendiados e bases da polícia foram atacadas. Acessos da cidade foram bloqueados para evitar que reforço policial chegasse com facilidade. Dezenas de explosivos foram espalhados pela região central da cidade. O grupo, fortemente armado, usava fuzis capazes de derrubar helicópteros. O grupo, identificado como Novo Cangaço, aterrorizou a cidade. Reféns foram usados como escudos humanos. A estratégia dos criminosos era na intenção de evitar que a polícia atirasse contra eles. Reféns foram enfileirados para andar a pé pelas ruas. Outros ficaram sobre capôs de carros usados pelos bandidos na fuga. Foi em um desses carros que estava Márcio Vitor Poça da Silva, de 34 anos. Ele morreu baleado e o corpo foi encontrado caído em uma rua próxima ao calçadão do comércio. A outra vítima foi Renato Bortolucci da Silva, de 38 anos. O empresário foi atingido por uma bala que acertou o braço esquerdo, atravessou o tronco e saiu pelo braço direito. Ele filmava a ação dos bandidos momentos antes de ser atingido. Renato deixou a esposa e 2 filhas. As investigações estão a cargo da Polícia Federal, já que os alvos dos bandidos foram unidades da Caixa e do Banco do Brasil. Desde o dia do ataque, a PF tem cruzado informações e atuado com apoio da inteligência das polícias civil e militar. O número de suspeitos presos até o momento e o perfil de todos eles oficialmente não foram revelados. É uma maneira de não atrapalhar as investigações. Desde agosto até agora, foram 3 fases da operação. Na última delas, agora em dezembro, 15 pessoas foram presas. Considerando todos os núcleos, a gente pode falar em torno de 50, pelo menos. Existem alguns com prisão preventiva, alguns com prisão temporária, alguns até já prorrogadas a prisão, e existem alguns, inclusive, que já foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Esse grupo entrou para a lista de presos que tem entre os nomes um ex-sargento do Exército que teve material genético encontrado em um veículo usado no mega-ataque. Ademir Luiz Rondon já é um velho conhecido da polícia. As investigações apontam que só aqui no estado, o ex-militar já participou de 3 grandes crimes, entre eles o de Araçatuba. As investigações continuam e até agora a polícia não revelou a quantia levada pela quadrilha. Agora, última pausa na retrospectiva 2021. A gente volta já. Quem depende do transporte coletivo em Presidente Prudente teve um ano daqueles. Foi terrível mesmo, viu? 2021 foi marcado por greves, intervenção, apreensão de ônibus e rompimento de contrato entre a concessionária e a prefeitura. A primeira greve do ano foi no primeiro mês do ano.
Ali já dava para ter uma ideia de que as coisas não iam bem com a Prudente Urbano. Funcionários reclamavam de salários atrasados e a população sofria com a falta de transporte. Nossa cidade está feia de ver, viu? Porque agora eu tô aqui, vou ter que chamar um Uber sem poder. O ônibus é péssimo. Só lotado, né? Depois disso, foi queda livre. A concessionária alegava que a pandemia prejudicou a operação. Pelo menos outras 2 greves foram registradas, até que a situação ficou insustentável. A prefeitura decretou intervenção. O executivo assume não só a prestação dos serviços, mas também a folha de pagamento e se comprometeu em quitar os atrasados dos salários e dos benefícios, como férias e o vale alimentação. A partir daí, diversos veículos foram apreendidos pela justiça por falta de pagamento das parcelas do leasing. A operação chegou ao fundo do poço, até que em dezembro o contrato foi rompido. Desde então, a empresa Santa Cecília, que opera sob a marca Sou Presidente Prudente, opera de forma emergencial na cidade. Ainda em Prudente, a visita do presidente Jair Bolsonaro movimentou a cidade. A viagem até a capital do Oeste Paulista foi para oficializar o credenciamento do Hospital de Esperança ao SUS. Antes da cerimônia, Bolsonaro participou de uma motociata e de um corpo a corpo com apoiadores no Parque do Povo. A visita oficial foi a primeira de Bolsonaro à nossa região. Por falar em políticos, alguns ex-presidentes da República estiveram no Tela 2, a plataforma de streaming do SBT. Os ex-presidentes da República, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer foram entrevistados no programa Tela Política. Qualquer iniciativa que tire as nossas energias, desconcentre as nossas energias desse embate, é prejudicial ao sucesso da estratégia que está sendo traçada para vencer a pandemia. O Brasil é um país complicado, diversificado. Você não pode ser candidato só de uma particularidade. Você tem que fazer sentir a todos que você vai responder aos interesses diversos do país. Toda vez que você tem uma pacificação política, e pacificação política significa um legislativo funcionando adequadamente, porque, convenhamos, no Brasil tem-se essa ideia de que o presidente pode tudo, né? O presidente não pode. Eu exerci a presidência e sei que o presidente, para governar, depende do legislativo, começa dependendo do legislativo. Então, se você não tiver o apoio do legislativo, você não consegue governar. Outra produção original do Tela 2 foi um super documentário em comemoração aos 30 anos do SBT no interior. O SBT é parte da minha vida. O SBT é minha família. Eu vivo mais aqui do que na minha casa. Nele, a história foi contada pela ótica de quem ajudou a escrever as 3 décadas da emissora, os próprios funcionários. Quando você ligava a emissora na época, tinha um color bar, né, na tela e já estava uma chamada minha já. Vem aí a TV interior, a TV afiliada ao SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, interligando as 3 grandes regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. E esse foi apenas um dos muitos conteúdos e ações em comemoração aos nossos 30 anos. A gente trintou em alto estilo, com informação, viagem no tempo e descontração. No mês de novembro, a agenda foi recheada. Em Presidente Prudente, a emissora foi homenageada na Câmara de Vereadores. É muito importante a prestação de serviço, a informação, acima de tudo os apontamentos, as indicações, ouvir a população, e o SBT faz esse papel de trazer, né, essa crítica, essa reivindicação para nós, pessoas públicas, podermos juntos resolver. O SBT é muito, mas muito importante.
Nossas equipes deram um show nos calçadões do comércio das principais cidades da região, com distribuição de brindes, cabines de fotos e muita interação. E o SBT Interior está fazendo 30 anos e quem ganha é o público de casa. Eu tô aqui com a turma do Poropopó, né, galera? Turma do Poropopó, vem pra cá comemorar seus 30 anos do SBT. Nós paramos o calçadão, porque hoje é dia de festa, né, Rodolfo? Estamos muito chiques, né? Até porque faz parte ainda das comemorações dos 30 anos do SBT no interior. E na TV, uma série especial em 4 episódios fez uma viagem no tempo para mostrar momentos marcantes do SBT no interior. Eu fui o primeiro apresentador da TVI, ou seja, do SBT Interior, aqui em Araçatuba e na nossa região, né, em São José do Rio Preto e também em toda a região de Presidente Prudente. E como gostamos muito de uma comemoração, no dia 15 de novembro, nossa programação foi toda especial. Um programa com mais de 3 horas de duração ao vivo reuniu todos os apresentadores regionais em nossos 3 estúdios. Presidente Prudente. A gente estava aqui tentando lembrar de alguns programas para não passar vergonha, viu? São José do Rio Preto. Gente do céu, quanta gente maravilhosa que passou no nosso caminho aqui. Quantas histórias lindas que a gente conheceu. E Araçatuba. Zé, obrigado, viu? Foi excelente. Fico feliz de estar aqui, né? Nesses nossos 30 anos, vivendo todas essas emoções. Não acabou não. A gente encerrou as comemorações com um super show de nada mais, nada menos que Bruno e Marrone. Sem avisar, me surpreende. A gente sempre tem esse espírito de ousadia, e aí é um pouco desse espírito ousado com um sentimento de necessidade de retomada, de dar bons sinais, e isso vem de encontro aos 30 anos do SBT aqui no interior. O meu coração está aberto, se você voltar. E assim o nosso ano termina com a renovação da esperança de um 2022 muito melhor. Exatamente. Ano que vem tem eleições e, claro, você vai se informar com a gente aqui no SBT. Ótima tarde para você, se cuida, hein? Uma virada de ano maravilhosa para todos nós. Saúde e paz interior.